essa lista de exercício, com o intuito de ajudá-los, eu vou dar 2 pontos para quem respondê-la, certo? Esses 2 pontos entra como bônus, entra como uma ajuda para aquele que está beirando os 7, de ir para a final, ou, deixa eu ajeitar aqui meu áudio. Ou, beirando o 7 para ir para a final, ou que está assim, querendo fechar o 10, né? Porque pode ser que o 10 esteja, a média 10 esteja próxima, né? Sempre é possível, né? Então, a, o testinho não, a lista vai ser para esse propósito, certo? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Eu estou com a impressão que o áudio hoje está um pouco ruim. Está um Vocês estão pouco escutando? baixo, professor, está baixo. Tá baixo porque assim, esse meu computador é horrível, tanto para câmera quanto para o áudio. Aí, o que é que eu faço? Eu pego, coloco o celular, né? Aqui do meu lado, aqui. E aí aqui eu fico com 2 contas abertas. Uma com apresentação, olhando vocês aí, alguma coisa assim. E a outra só para comunicação. Agora eu inventei, meu computador está meio travado aqui. Eu não pude fazer isso. Aí eu coloquei meu áudio no computador. Mas assim, aumenta o volume aí, certo? De vocês aí na celular, o que for. E aí eu vou tentar falar um pouco mais alto aí. Qualquer coisa, você fala para falar mais alto, que aí eu repito. Beleza? Vamos embora? Vamos lá. Vamos, professor. Professor, aí no caso, essa lista, a gente teria que acertar tudo, né, para ganhar os 2 pontos. É interessante se tem uma boa taxa de acerto, né? É interessante que. Mas assim, eu vou dar, inclusive, você é tão bonzinho, que não vê professor do mundo fazendo isso. Você é tão bonzinho, dá até o gabarito. Ó, uma maravilha. Uma, uma, uma atividade, já te dou uma atividade com a resposta. É bom demais, né? Mas vai ser assim, beleza? E vocês vão ver que É como bom a que já resolução. acerto uma. Como é? É bom que eu já sei que vai ter um acerto na minha. É, é bom que eu fazer alguns exercícios que vocês vão ver que quando eu for olhar a lista, muitos deles já vão estar respondidos. Bora lá, pessoal, vamos lá, vai tentar. Vamos lá. Então, iniciaremos hoje equilíbrio e volumetria de precipitação, certo? Então, antes de começarmos a mostrar equações, né? Lei da ação das massas, sempre a gente vira e mexe e volta para a lei da ação das massas quando se fala de equilíbrio, né? Desde aquela parte inicial que nós estudamos, né? E fomos para. É durante todo o curso, né, a lei da ação das massas. Mas, observando o contexto da precipitação, que a gente vai estudar agora, né? A gente vai estudar agora, a gente parou de estudar a volumetria de neutralização. Ali, o que é que nós tínhamos? Tínhamos reações de neutralização, né? Era um ácido com a base, né? E uma reação ácido-base, né? Uma reação de neutralização, formação sal e água. Fizemos isso muito bem, fizemos exercício, volumetria, fizemos prova. E agora vamos para reações de precipitação. Então a gente precisa resgatar alguns conceitos associados à parte de precipitação, certo?
Então, a primeira coisa que a gente tem que relembrar, que a gente viu isso em ensino médio, a gente viu isso em química geral, diz respeito à solubilidade dos precipitados. A gente sabe que numa reação de precipitação, o que é que nós temos? Nós temos, né, o nosso analito, né, que se quer determinar. A gente tem o nosso analito. E a gente tem um agente precipitante, né, que promove essa reação de precipitação para formar, né, o precipitado. Bom, então é interessante que nós saibamos, que a gente relembre alguns conceitos associados a esses precipitados, né, a natureza desses precipitados. Um conceito importante diz respeito à solubilidade dos precipitados. O que é solubilidade dos precipitados? Bom, nada mais é do que quanto se tem dissoluto que se pode dissolver numa dada volume ou massa pesada, numa dada quantidade de solventes. Certo? Então, para entender isso, é interessante classificar as soluções quanto à sua solubilidade. Soluto no solvente. Bom, existem as soluções saturadas, existem as soluções insaturadas e existem as soluções supersaturadas. Os conceitos, tenho certeza que vocês já viram, né? Em ensino médio e até em química geral, né? Esses conceitos iniciais é mais para a gente relembrar, né? Enfim. O que é a solução saturada? É aquela solução onde contém a máxima quantidade de soluto dissolvido num determinado volume de solvente, fixando aquela temperatura. Por exemplo, eu consigo dissolver 200 gramas de açúcar em 100 ml de água. Então, 200 gramas, né, a quantidade máxima de soluto que eu consigo dissolver naquele solvente é de 200 gramas, a temperatura de 20 graus. O sulfato de cálcio, consigo dissolver 0,2 gramas de sulfato de cálcio em 100 ml de água. Bom, então essas são a solubilidade dessas espécies, né? Então, a solução, quando ela é saturada, é a máxima quantidade de soluto que pode ser dissolvido, né, naquele determinado volume de solvente. A gente vai ver que tem várias formas de expressar a solubilidade. Existem várias formas, certo? E a gente vai trabalhar muito com solubilidade molar, em mols por litro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, esse conceito. Bom, essa é a saturada. A insaturada, ela contém uma quantidade de soluto inferior à solubilidade, né? Então, se eu posso dissolver 200 gramas, né, eu vou ter uma quantidade inferior a 200 gramas de soluto presente. Então, ela é insaturada. E a supersaturada, normalmente você manipula a sua solução, né, para que ela consiga conter, né, dissolver mais soluto do que a própria solução saturada. Mas essas soluções supersaturadas, às vezes você promove um aquecimento, você modifica, né, a parte física, né, daquele seu material para que eu consiga dissolver uma quantidade maior de soluto do que a sua solubilidade. Essa solução, todavia, fica muito instável, né? E qualquer coisa pode perturbar o equilíbrio e formar um precipitadozinho, um corpo de fundo, né, presente da uma solução. Então, essas são a classificação das soluções com respeito à solubilidade do soluto no solvente. Nosso curso é sempre conduzido em soluções aquosas, né? Então, nesse tema, nesse tópico em especial, a gente vai envolver formações de precipitados. Então, o que é um precipitado, né? O que é um precipitado, né? Então, precipitado é toda e qualquer substância, né, que se separa, né, em uma solução, né? Existe a parte, né? Você vai fazer uma solução que forma um precipitado, né? É muito comum você tentar fazer a separação desse material, né? E aí você recorre a algumas técnicas,
né? Mas o precipitado nada mais é do que uma substância que se separa de uma solução, formando essa fasezinha sólida. E aí ele pode ser, dependendo do tamanho do precipitado, né? Isso é importante, né? Que vocês viram em gravimetria, né? A gente já estudou gravimetria, né? Dependendo do tamanho do precipitado, ele pode ser grande, né? Que são os precipitados cristalinos, são os cristais mais bem formados, e os precipitados coloidais, que o tamanho de partícula é bem pequeno. Então, dependendo da natureza da espécie, ela pode formar um precipitado cristalino e um precipitado coloidal. A gente já estudou isso em gravimetria e viu que na análise gravimétrica é desejável um precipitado cristalino, porque você consegue ter maior habilidade para conduzir, né? Para remoção de impurezas, para lavagem, para separação, para filtração. Você consegue usar papéis de filtros mais comuns. Já os coloidais, não. Já os coloidais, eles têm tamanho de partícula menor e a remoção de impurezas sempre se torna mais complicado. Para você separar o precipitado do sobrenadante, né? Você pode fazer de duas formas que a gente faz bastante no laboratório de química, que é uma filtração normal, né? Ou uma centrifugação. Centrifuga, né? Você consegue tirar o sobrenadante, separar o sobrenadante do precipitado. Bom, quando a gente vai falar agora de solubilidade de um precipitado, a gente vai ver e a gente vai começar a falar sobre as equações, né? A gente vai ver, deixa eu ajeitar aqui, peraí, que a solubilidade do precipitado a gente vai batizar com a letra S, né? Ela é igual, ela é necessariamente igual à concentração molar de uma solução saturada. Como assim, professor? Bora ver aqui no próximo slide para ficar mais claro. Antes de falar sobre isso, né, eu vou falar um pouquinho sobre os fatores que influenciam a solubilidade. Mas assim, ainda com esse slide, né? A gente definiu precipitado, certo? Aqui é um precipitado, né, das formas como a gente separa, e solubilidade dele. Né? Então, a solubilidade de um precipitado, né, daquele material sólido que se forma, né, ele é igual à concentração molar da solução saturada. Daqui a pouco eu explico mais esses conceitos de solubilidade molar, né, concentração molar, quando a gente for a falar sobre um pouquinho sobre a lei da ação das massas e começar a falar as equações. Era só esses temas, esses tópicos que a gente precisava revisar, né? A gente finaliza essa revisão no próximo slide e já começa com o entendimento teórico das equações. Bom, então a gente viu isso, a solubilidade dos precipitados e os fatores que influenciam a solubilidade. Existem alguns fatores que influenciam a solubilidade do precipitado. Existem vários, né? A gente vai citar aqui alguns, os principais. Bom, para química analítica, onde as reações são conduzidas em recipientes abertos sob pressão atmosférica, a pressão, na prática, tem importância muito reduzida com relação à solubilidade. A temperatura, não. A temperatura tem uma maior importância, certo? E aí, muitas vezes, a gente quer mexer com determinado material e aí a gente aumenta a temperatura e geralmente o aumento da temperatura promove, né, a solubilidade, aumento da solubilidade dos precipitados. É porque vocês não estudaram, né, a disciplina prática, que é uma disciplina de química analítica qualitativa, é uma disciplina experimental, né, que você precisa vez ou outra, fazer a separação de metais presentes em solução. Então, às vezes, se, por exemplo, você está com uma solução lá em laboratório contendo chumbo, mercúrio e prata, né? Se você colocar, por exemplo, nessa solução um agente precipitante, sei lá, um ácido clorídrico, um cloreto ali,
vai formar precipitados brancos de cloreto de prata, cloreto de mercúrio e cloreto de chumbo. Né? E às vezes você quer separar esses metais uns dos outros. Né? Como é que você faz? Você pode, né, ver aquele precipitado de, por exemplo, chumbo, né? Você pode tratar esse precipitado com água quente, por exemplo. Então você está aumentando a temperatura e aí o cloreto de chumbo que está lá na forma de precipitado, ele se dissolve, permanecendo aonde? Em solução. Ele fica lá nadando na solução e os demais ficam ainda na forma de precipitado. E aí você consegue separar o chumbo dos demais, né? Porque ele vai estar dissolvido, né? Ele vai estar em solução. Então são estratégias que às vezes se usa no laboratório para aumentar a solubilidade, né, do precipitado e conseguir, de certo modo, né, fazer esse tratamento. O outro que também vira e mexe, a gente também altera, né? Isso é mais talvez na área de orgânica, né? Já que a gente trabalha basicamente com solução aquosa, mas a solubilidade também, né? Do nosso precipitado, ele tem uma forte influência com relação à composição do solvente, né? Então, em alguns casos, por exemplo, né, a gente está no laboratório, né, e aí você precisa dissolver algum material que ele é pouco solúvel em água, por exemplo, e aí você faz uma solução talvez hidroalcoólica, né, aí você consegue dissolver determinados materiais, né, em algumas determinações analíticas, por exemplo, né. Eu lembrei agora que a gente faz isso com alguns comprimidos para fazer algumas determinações. E aí, vira e mexe, a gente coloca uma solução com álcool para porque o material se dissolve com mais facilidade. E aí você vai ver que às vezes você troca o solvente e você consegue dissolver melhor um material do que o outro, né, devido à sua composição química. Bom, é, tirando essa parte de revisão, né, a gente vai começar, né, a falar um pouco sobre as equações. E aí vai entrar justamente sobre a solubilidade molar, que a gente vai ver durante todo o período. Então, daqui para frente, agora, a gente vai começar a falar, né, uma abordagem teórica, né, com base em estudos de equilíbrio e, posteriormente, em estudos de volumetria. Tá bom? Então, vamos considerar um cloreto de prata, certo? Um precipitado, né, cloreto de prata, que em sua dissolução, né, eu tenho a prata G+, e o Cl-. Então, a relação aqui é de 1 para 1 para 1. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho que 1 mol de prata, ele é formado, né, para cada mol de cloreto de prata que é dissolvido, né? Então, AgCl, Ag+, Cl-. Assim como, né, 1 mol de cloreto é formado para cada mol de cloreto de prata que se dissolve, já que as relações são de 1 para 1. Se eu tivesse outra relação aqui, né, que não essa, eu teria que ver qual que era a estequiometria para perceber essas diferenças, né? Se eu for olhar, por exemplo, o iodato de bário, é um pouco diferente. Eu tenho, daqui a pouco eu falo sobre esse danado, o bário 2+, mais 2 IO3-. Então eu formo 2 mols de iodato para cada mol de iodato de bário que é dissolvido. Certo? Então, mas vamos partir do simples. Para fins didáticos, vamos partir do simples. Então, uma relação 1 para 1, então, a solubilidade molar, né, que a gente definiu como a solubilidade do precipitado igual à concentração molar, né, em mols por litro, vai ser igual a quê? A concentração molar da prata, solubilidade molar do AgCl, vai ser igual a concentração molar da prata, que vai ser igual à concentração molar do cloreto.
Isso, óbvio, pessoal, observando a estequiometria de 1 para 1. Vamos seguir. Quase todos os sais, né, insolúveis, ou aquele são pouco solúveis, né? Eles se encontram em soluções aquosas, eles se encontram dissociados em soluções aquosas que são saturadas. Então, se eu for aplicar essa. Agora, a gente vai aplicar o conceito que a gente aprendeu da lei da ação das massas, né? A gente estudou a lei da ação das massas, não foi por acaso. A gente está aplicando em tudo que é coisa. Então, aplicando a lei da ação das massas aqui também, o que é que a gente vai, o que é que a gente vai ter com essa equação, né? Então, eu vou ter o quê? Né? Que a constante de equilíbrio K vai ser igual a quê? Vamos comigo? O produto de quem? Da concentração. De, Pode falar. de BA, Sim, 2 mais, vezes IO3 ao quadrado. isso. A concentração de IO3 menos ao quadrado. Perfeito. Dividido por Esse negócio do BA e IO3 concentra... ao quadrado Diga, também. concentração de iodato de bário. Pronto, concentração de iodato de bário ao Por que ao quadrado. quadrado? Ah, não, porque eu vi esse doisinho pequeno, aí eu me confundi. Hum, exatamente. Essa equação aqui. Quando a gente apresentou logo no início, né, a gente viu que se for um líquido puro, se for um solvente em excesso ou uma espécie sólida, né, ele não entra no cálculo da constante de equilíbrio. Por quê? Porque a sua concentração não varia ao longo do tempo. Quando o material é sólido, por exemplo, né, ele não vai ter uma variação, né, ao longo do tempo. Então, a concentração do iodato de bário, né, no sólido, né, que é a fase, né, essa fase aqui separada, mais em contato com a solução saturada, ela não vai mudar. É uma constante. Se ela é uma constante e eu multiplico por uma outra constante, né, então eu vou ter aqui uma constante sendo multiplicado por uma outra constante. Então, K vai ser multiplicado pela concentração de BA, IO3, 2, né? Que vai ser igual a concentração de BA ao quadrado vezes concentração de... Ao quadrado não, BA2 mais vezes iodato ao quadrado, certo? Quem não precisar nem copiar, nem se quiser copiar, nem precisa, certo, pessoal? Depois eu deixo o material arrumadinho para vocês. Isso aqui é um 2, certo? Bom, se eu tenho uma constante sendo multiplicada por outra constante, né? Isso aqui é uma constante, né? Sendo multiplicado por uma constante, eu vou ter o quê? Uma nova constante que a gente chama de constante do produto de solubilidade, chamado KPS. Então, estamos definindo agora uma nova constante denominada constante do produto de solubilidade, ou também chamado de produto de solubilidade KPS. Então, a expressão do KPS para iodato de bário vai ser igual aqui a concentração de Ba2 mais vezes a concentração de iodato elevado ao quadrado. Essa é a expressão do produto de solubilidade. Certo? Então, é possível... Diga, Edvaldo.
Sim, Era todas o que eu elas. ia perguntar. Sim, sim, exatamente. Essa é a definição de KPS. Eu não sei se vocês lembram, né, quando a gente estava estudando em neutralização, né? A gente tinha um ácido, né, um HCl com a água, né? No HCl não, que é o ácido forte. O ácido acético com a água, né? Forma os íons H+, e os íons acetato. Quando vocês fazem a constante de equilíbrio K, aquela água também não muda, né? Então, a constante K vezes a concentração da água, né? Não sei se vocês lembram desse aí. É justamente o KW. A gente definiu outra constante. Quando a gente multiplicou o K pelo coisa. Sim, isso que você perguntou é verdade. Vai ser sempre assim, né? A dissolução do precipitado, né? A gente tem a equação, né, do KPS. Existe uma outra equação que é a da formação do precipitado, que é similar, que é o inverso, que a gente vai ver lá na frente, que é o QPS, certo? Mas justamente isso, para todo e qualquer composto, né, você faz essa dissociação, né, dissolução, e você, com base na estequiometria, determina a equação do KPS. Então, quando você sabe a equação do KPS, você consegue determinar a solubilidade de vários compostos. Certo? E esses valores são normalmente tabelados, certo? Às vezes, quando não é fornecido, você consegue encontrar, se tiver alguma informação, mas é possível encontrar esses valores em tabelas de qualquer livro. Né? Se for olhar aqui o iodato de bário, ele é 1,57 vezes 10 a menos 9. Uma determinada temperatura, que não sei qual é, mas deve estar lá indicado. Então, ele é um valor tabelado. Então, se eu tenho um valor do KPS, por exemplo, né, eu posso, né, se eu tenho esse valor, eu posso, né, encontrar, né, a solubilidade molar do iodato de bário. Se eu posso encontrar a solubilidade molar do iodato de bário, vocês, como profissionais da área de tecnólogos, né, da área de que vai manipular essas reações químicas, tem que saber, por exemplo, quanto você pode, qual é a massa que você pode adicionar, por exemplo, do iodato de bário em água para que não forme o precipitado. Né? Por exemplo, se eu tenho essa informação da solubilidade dele, eu posso saber que eu posso dissolver só tantos gramas do iodato de bário na água. Se eu passar daquilo, ele precipita. Ele forma o corpo de fundo. Então, nós como químicos, nós como engenheiros, nós como profissionais da área de tecnologia, né, que vai trabalhar com tecnologia, que vai trabalhar com isso, tem que saber fazer esse tipo de cálculo. E a gente vai aprender agora, certo? Bom, tem essa tabelinha, né, e a gente vai fazer um exemplo para isso. Por quê? Essa observação 1, né, eu já falei, né, você consegue encontrar em tabelas e livros de internet, determinado composto. E a observação 2 é que a expressão que a gente viu agora, eu já falei, do KPS, nos permite o quê? O cálculo de forma rápida. A gente vai ver que é simples, é rápido. Da solubilidade de substâncias com solubilidade de substâncias com pouco solúveis que se ionizam em água. Então, calcular a solubilidade de substâncias que têm uma solubilidade limitada, né? Pouco solúveis, e se ionizam completamente em água. Aí entro justamente nesse ponto que eu falei para vocês, né? Você está lá no laboratório, né? Aí o seu supervisor, o seu chefe, ou o que for. Você lá está um responsável, né? É, e aí você precisa de uma solução, né? De informação, né? E o cara pergunta, quantos gramas até quanto de iodato de bário pode ser dissolvido em 1.000 litros de água? Né? Te vira. Te vira, dá teus pulos. E aí? Como é que você faz? É isso, é justamente sobre esses conceitos que a gente aprendeu agora. Então aqui tem o KPS, que é isso aqui, e tem a massa molar que a gente vai precisar. Só isso.
né? E aí ele quer um volume de 500 ml. A gente vai guardar essa informação para responder o que esse cara está perguntando aí para a gente. Tá? Vamos lá. Vamos responder aqui. Então, vou botar o iodato de bário, certo? Vou botar a equação dele mais uma vez. Em sua dissolução. Aí vocês podem copiar para aprender o que for, mas fique à vontade, viu? Se quiser copiar ou não, eu vou colocar depois impresso, digitado para vocês. Então, eu tenho o Ba2 mais 2 io3 menos, certo? A gente já viu essa expressão, a expressão, né, de solução do iodato de bário. A relação aqui é de quanto? É de 1 para 1 para 2. Né? Então, a solubilidade molar do iodato de bário, né, é igual a quê? A concentração de bário, 2 mais. Certo? Aqui são de 1 para 1, né? Um bário é formado para cada, um mol de bário é formado para cada mol de iodato de bário que é dissolvido. O iodato não. O iodato está na proporção de 1 para 2. Então, a concentração do iodato, né, é 2 vezes a concentração do bário. Certo? Então, aplicando a expressão do produto de solubilidade, o que é que nós temos? Nós temos que o KPS, isso nós já vimos, é igual a Ba2 vezes concentração do iodato ao quadrado. Então, essa segunda linha de resolução é só o quê? Estequiometria, solução, que me dá subsídios para que eu consiga determinar a solubilidade molar do iodato de bário, que é igual a quê? A concentração de bário. Então, eu preciso, no final das contas, determinar isso aqui, ó. Porque determinando a concentração de bário, eu vou achar o quê? A solubilidade molar do iodato de bário. Certo? Então, vamos lá. Vou voltar à expressão do KPS. Então, o KPS vai ser igual a concentração de bário, 2 mais, vezes. Que é a concentração de iodato? É 2 vezes a concentração de bário. Isso tudo elevado ao quadrado. Quando eu faço isso e desenvolvo isso, o que é que eu vou ter? Eu vou ter que o KPS vai ser igual a concentração de bário, certo? 2 vezes a concentração de bário ao quadrado é igual a quê? Quanto é que é essa resolução desse parênteses aí? Vai ser quanto? Vai ser 4 vezes a concentração de bário ao quadrado. Logo, né, o KPS vai ser igual a 4 vezes concentração de bário ao cubo. Né? Então, estou multiplicando uma parcela ao quadrado por uma parcela, né, ainda dá 4 vezes a concentração de bário ao cubo. Então, a concentração de bário, né, que é a concentração de bário, que é igual à solubilidade molar do iodato de bário, vai ser igual a quê? A raiz cúbica, né, de quem? De KPS sobre 4.
raiz cúbica de KPS sobre 4. Diga lá, pode falar. Ô, professor, eu me perdi, porque tem também o iodeto. Não, tem o IO3, né? O que acontece com ele na equação, que o senhor só usou o bário? Eu não só usei o bário, não. Veja só. O senhor volte lá, por favor? Sim, sim, sim. Não voltou, não? Foi? Não apareceu, apareceu agora, né? Pronto, foi. Porque Pronto. nesse KPS, o senhor usa bário vezes 2 vezes bário ao quadrado. É. Só que ao Exatamente. quadrado não é o IO3 menos? É o iodato, né? Sim. Mas quem é o iodato? O iodato é 2 vezes Ah, o sim, o senhor bário. definiu isso lá em cima, entendi. Quem definiu não foi eu. Quem definiu foi Foi a equação. a equação. A Entendi que eu fiquei concentração perdida. do iodato é 2 vezes de bário. Então, onde tem iodato, eu estou colocando 2 vezes o bário. Ah, Ah, professor, entendi. se fosse 3 iodato, seria, né? 3 vezes iodato ao cubo, né? Entendeu? Se ao invés de ser 2 iodato, se fosse 3, né? Aí a relação seria de 1 para 3. Ou seja, o iodato seria 3 vezes o outro metal. Entendi, Beleza? professor. Obrigada. Nada. Bom, aí é só a conta, né? Aí é só matemática, né? Você fazer essa conta aí, né? Aí você vai, concentração de bário, né? Vai ser igual a, que é igual a solubilidade molar, vai ser igual o KPS é 1,57 vezes 10 a menos 9 dividido por 4. Essa conta aí dá 7,32 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Certo? Então, a solubilidade de iodato de bário em água é 7,2 vezes 10 a menos 4 mol em cada litro de solução. Certo? Estava até aqui, ó, essa expressão. Ele pediu também quanto eu posso dissolver, né, em a massa em meu litro. Tem 7,32 vezes 10 a menos 4, né? Mol em 1 litro, em meio litro, eu tenho quanto? Metade, né? Esse valor dividido por 2. Se 1 litro eu tenho tanto, meio litro eu vou ter 3,66 vezes 10 a menos 4 mol. Certo? A gente sabe que número de mols é massa sobre a massa molar. Então a massa é igual ao número de mols vezes a massa molar. Então a massa vai ser 3,66 vezes 10 a menos 4 vezes a massa molar do iodato de bário, que está na questão. Aqui, ó, vou voltar, ó. 487 gramas por mol. Então, ele está perguntando quantos gramas dele eu posso dissolver em 1.000 litros de água. 487 gramas por mol é a massa molar, então vou multiplicar por 487.
Se eu for deixar as unidades aqui, então vai ser mol vezes 487 gramas por mol. Então, a massa vai ser igual a 0,178 gramas. Então, eu consigo dissolver 0,178 gramas de iodato de bário em 1.000 litros de água. Certo? Então, essa é a quantidade máxima que eu consigo dissolver. Então, o valor do KPS, né? Alguém falou muito pouco aí, mas existem compostos que é bem menos. O KPS do iodato de bário é 10 a menos 9, que é baixo. Então, se forma pouco mesmo. Mas existe KPS muito menores, o que reflete um composto muito mais insolúvel, né? Então, a gente vai ver outros exemplos que o KPS é diferente, mas já é um bom indicativo para a gente comparar, né, em termos de constante, né, por essas magnitudes, esses valores aí. Existe KPS, deixa eu ver se tem aqui. Ó, 10 a menos 26, 22, bem mais baixo. A gente vai conseguir, por exemplo, estudando essa disciplina, prever, por exemplo, quem precipita primeiro, né, em determinados compostos, né? Imagina que você está com água do mar, por exemplo, que está cheio de cátions lá e você adiciona um agente precipitante. Quem precipita primeiro? Cátion A ou cátion B? A gente vai aprender a fazer aqui, né? Bom, uma outra questão muito interessante também para esse contexto, certo? É muito parecida, né? Sendo que aqui ele quer o contrário, apesar de ser tabelado, né? Ele quer o contrário, que é o quê? Ele quer o KPS do cromato de tálio e dá a solubilidade molar dele, né? Não, dá a solubilidade molar dele, que é igual à concentração molar do cromato de tálio. O que é que se faz? A primeira coisa que se faz, observar a estequiometria, observar a dissociação dele, a dissolução. Então eu tenho o cromato. Oxente, cadê minha caneta? Achei. Então eu tenho o, o cromato de tálio, que vai ser como? Como é que é essa dissociação? Quem poderia me dizer aqui? Quem poderia falar para mim? Tenha medo de errar, não. Aqui é hora de aprender. Melhor errar aqui do que errar na prova, né, não? É verdade, professor. Para chutar, eu não sei mesmo. Posso? Não chute, não. Veja os conceitos que você aprendeu lá atrás. Ai, professor, mas eu sou tão ruim nesse negócio de associação. Vamos lá. Então vai ser 2, perder tempo agora. 2 TL mais CR4, 2 menos. Eu ia Qual fazer que é essa? assim, só que eu ia separar o O mesmo. Qual que é a expressão do KPS? Vai ser concentração de talho ao quadrado vezes. Antes de falar sobre
a expressão do KPS, a gente vê que um mol de cromato é formado para cada mol de cromato de talho que é dissolvido. E a gente vê que o talho a proporção dele é 2 vezes a do cromato. Então, não sou eu que estou definindo. Eu sei que o talho mais é 2 vezes a concentração do cromato. E aí eu vou para a expressão do KPS que ele quer. Que é igual aqui. A do talho mais A ao quadrado, né? Vezes a concentração do cromato, tal, certo? O que é a concentração? Alguém quer falar? Abriu o áudio? Eita, professor, desculpa. Vamos lá. Então, o KPS vai ser igual aqui. Então, o KPS vai ser igual. Quem é a concentração do talho? Vai ser 2 vezes a concentração do cromato, certo? Ao quadrado, vezes a concentração do cromato. Então, onde tem talho, eu coloquei 2 vezes o cromato. KPS vai ser igual aqui. 4 vezes concentração do cromato ao quadrado, vezes concentração do cromato. Na questão, a solubilidade molar do cromato de talho, que é igual a molaridade do cromato, é 6,3 vezes 10 a menos 5. Isso aqui é igual a 4 vezes ao cubo. Logo, KPS é igual a 4 vezes 6,3 vezes 10 a menos 5 ao cubo. Isso é igual a aproximadamente 1 vezes 10 a menos 12. Então, o KPS do cromato de talho é 1 vezes 10 a menos 12. Essa questão é uma questão invertida da anterior. Basicamente, na anterior, a gente tinha o KPS e precisava saber a solubilidade. Essa a gente tinha a solubilidade e precisava saber o KPS. São muito semelhantes, mas o tchan da resolução dessa questão é entender, fazer o equilíbrio, né? A dissociação desses compostos para não errar na estequiometria. Senão já era. Né? Errar aí é em tudo. Então, é como eu sempre falo, né? Dá uma revisada que dá certo. Bom, aqui tem mais exercícios, né? E esses exercícios que eu tenho aqui, eu posso deixar para vocês fazerem, né? Porque é bom vocês exercitarem, né? Também, né? Tem até as respostas aqui. Deixa eu ver, eu posso dar até 5 minutos para vocês fazerem aí, um desses aí qualquer. Quem quer fazer isso aqui no quadro? Quem quer fazer no quadro? Qualquer um desses. Edivaldo. Bora, Edivaldo. O quadro? É. Lá a aula presencial, eu chamava pro quadro. Dizia, fulaninho, vem cá, chega. Aí eu dava um piloto para ele, né? Aí ele ia pro quadro. Pá, pá, pá. Aprende demais. Isso é bom demais no quadro. Tira todas as dúvidas.
É bom demais. Agora, souberam que foi aprovado o calendário regular para o próximo período? O próximo período não vai ser mais suplementar, não, vai ser regular. Sim, soube ontem. Mas foi hoje que aprovaram. A professora tinha comentado ontem que tinha saído uma minuta e tudo que podia Tinha ser saído minuta para presencial. ser aprovada, né? Graças a Deus, né? Ano que vem a gente tá voltando. Quem não pagou remoto, agora é só presencial, viu? A hora é essa, viu? A hora é essa. Depois vai ser mais complicado, mas não impossível. Bom, aí existe o gabarito, né? Para vocês. Deram um print na tela aí, não? Queria Sim, prosseguir. professor, Eu não tirei queria foto. fazer, não, esses exemplos. Tá, pode deixar que a gente faz. Pode passar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos seguir. Um outro tema, um outro ponto que é importante para a gente, né? Que a gente precisa estudar é o efeito do, do íon comum na solubilidade de um precipitado, certo? Então, uma coisa pessoal, eu tá dissolvendo o meu sal, né? Uma coisa tá colocando, por exemplo, o iodato de bário é, em água. Outra coisa, eu estar adicionando, por exemplo, o mesmo iodato de bário em uma solução contendo, por exemplo, um composto que contém em sua solução um dos íons do precipitado. Como assim, professor? Bom,
Eu posso pegar o iodato de bário, né, e adicionar em água e pegar o iodato de bário e adicionar uma solução contendo em solução, que é um composto solúvel, em solução, um íon comum. Qual o íon comum? O bário. Esse processo aqui é bem diferente. Quando você sai da água para cá, o que é que acontece? Ocorre uma diminuição da solubilidade do precipitado. A gente vai provar agora. Solúvel? Oi, tá? Certo. Eu pensava que era a minha internet. Tentar. É, o jeito é esperar melhorar, né? Tá cortando ainda não? Vou fazer assim, peraí, vou desligar a câmera. Vou desligar a câmera e vou desligar essa aqui. Melhorou? Pronto, pronto. Melhorou agora não? A conversa tá melhorando? Vou falando, viu? Beleza. Vamos lá. Então a gente vai estudar agora a solubilidade do mesmo iodato em dois cenários. A água, que nós já aprendemos, e o outro em uma solução contendo, né, um composto iônico solúvel, né, que foi adicionado no precipitado. Por exemplo, o bário. Então a gente vai estudar agora o efeito do íon comum na qualidade de um precipitado. Certo? Então a gente vai ver que quando a gente sai do nitrato de bário, a gente vai diminuir a sua solubilidade. É justamente esse ponto que a gente vai estudar agora, que é o efeito do íon comum, né? Que é responsável pela redução da solubilidade de um precipitado iônico quando um composto solúvel contendo um dos dois íons. Então, nós já calculamos a solubilidade molar do iodato de bário em água. Agora precisamos calcular quem? A solubilidade molar do iodato ainda em em uma solução contendo o nitrato de bário. Nitrato dilúvio, que tem em solução esses íons. Lá está lá, boiando em solução. Está lá. Então eu estou adicionando a solução bário também. Iodato também, né? Iodato de bário. Então, eu vou aumentar a concentração de bário. Quando aumenta a concentração de bário, diminua a minha solubilidade. Então, o bário que deve ser levado em conta não é só o bário do iodato, e sim o bário presente em solução, que vai estar lá, certo? Então, voltar para o quadro aqui. Vamos voltar para o quadro. Vocês estão enxergando o quadro agora ou não? Dá Sim, para ver o quadro? professor.
Bom, ele tá pedindo para calcularmos a solubilidade molar do iodato de bário em nitrato de bário com essa concentração aqui, 0,02 mols por litro, certo? Então, a concentração do nitrato de bário, né? A concentração do nitrato de bário é igual a 0,02 mol por litro, certo? A gente sabe que nitrato de bário é um composto solúvel, lá vai aqui, ó, dissociação aqui rapidinho, ó, né? Ba2 mais 2 NO3 menos. Se eu tenho 0,02 aqui, eu vou ter 0,02 aqui, já que a relação é 1 para 1. Então, o bário proveniente do nitrato é igual a 0,02 mols por litro, certo? Essa informação aqui a gente vai guardar, certo, pessoal? Então, vamos lá. A gente já viu, né, em exemplos anteriores, que o iodato de bário, a gente já viu, estou só repetindo aquilo que a gente já viu. Ba2 mais 2 menos. A gente viu que a solubilidade molar do iodato de bário é igual a concentração molar de bário. Isso em água, né? A gente viu, fez exemplos, né? Viu também que a concentração de iodato é 2 vezes a concentração de bário, né? Então, a gente pode ainda escrever que o bário do iodato, né? Que é esse aqui, né? É igual aqui a 1/2, né? A metade, né? Se 2 passa para o outro lado, é 1/2 de quem? Da concentração do iodato. Tem essa relaçãozinha também que a gente pode guardar, certo? Bom, então qual que é a solubilidade molar agora do iodato de bário em solução de nitrato de bário? Qual que vai ser essa solubilidade molar? A gente sabe que o bário que temos agora é o bário total. É o bário total, que é o quê? O bário da solução contendo iodato, né? Mais o bário que está lá boiando em solução, o do nitrato. Esse é o bário total. Mas quem é o bário do iodato? A gente acabou de definir aqui, ó. Tá aqui em asteriscozinho aqui, ó. É um meio de iodato. Então, o bário total vai ser igual aqui a 1/2 da concentração do iodato mais quanto equivale a concentração de bário do nitrato? 0,02. Esse é o bário total. Certo? Bom, sabendo isso e conhecendo o KPS, qual que é o KPS? No iodato de bário. Então, ó, iodato de bário, o KPS do iodato de bário vai ser o quê? O bário total
vezes concentração do iodato ao quadrado. Mas quem é o bário total? Né? Então, Kps vai ser igual a, abre parênteses, 1/2 de iodato mais 0,02 vezes concentração de iodato ao quadrado. Misericórdia, professor, você vai empurrar na gente uma equação cúbica? Faça isso não, homem. Que coisa. Essa hora da noite, 8h20, Não né? é, pelo amor de Deus. Como é, pelo amor de Deus. O povo já cansado já, né? Ainda vai ter aula de fisicoquímica daqui a 20 Não minutos. é, a cabeça chega lateja de dor. Chega lateja. Para nossa sorte, não. Para não resolver uma equação cúbica, vamos considerar, vou até escrever aqui nesse quadro aqui. Vou botar aqui assim. Porque se fosse multiplicar iodato com iodato, seria iodato ao cubo. Iodato ao quadrado vezes 0,2, né, ia ficar uma equação cúbica venenosa. Então, para não, vou botar aqui. Para não resolver uma equação. Depois eu deixo um espaçozinho para vocês printarem, certo? Cúbica. É importante considerar que o que é que esse professor vai falar agora? Considerar que vamos fazer uma aproximação. Veja só, 1/2 de iodato, 1/2 da concentração do iodato. Vocês acham, tendo um KPS, que o Edvaldo já chamou a atenção aí, né? Valor muito baixo, 10⁻⁹. Vocês acreditam que um KPS do iodato de bário ser elevado a 10⁻⁹, a concentração do iodato seja alta? Não, né? Uma concentração muito baixa. Então, se a concentração do iodato é muito baixa, tendo em vista o KPS já é na ordem de 10⁻⁹, a concentração do iodato também é muito pequena. Então, vamos considerar que 1/2 é muito pequeno em relação a quê? De 1/2 da concentração do iodato é muito menor do que 0,02. Ou seja, se esse valor daqui é insignificante em relação a esse, se eu somar um insignificante com 0,02, vai dar o quê? 0,02. Exatamente, 0,02. É exatamente isso. Vamos considerar aqui. Logo, né? Então eu posso dizer que logo 1/2 de iodato mais 0,02. Aí eu boto assim, igual não, eu boto aproximadamente igual a 0,02. Então, KPS é igual a 0,02 vezes a concentração do iodato ao quadrado. E aí é fácil, né? Porque é só resolver, né? Concentração do iodato vai ser igual a quê? A, a KPS sobre 0,02. Fazer essas contas aí é o quê? Dividir 1,02
57 por... É isso aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Vezes 10 a menos 9 por 0,02. Então, a concentração do iodato é igual a 2,80 vezes 10 a menos 4 mol por litro, certo? A gente viu que como a solubilidade molar do iodato de bário, né, é igual a 1/2 da concentração de iodato, logo, a solubilidade molar do iodato de bário vai ser igual a 1/2 de 2,8 vezes 10 a menos 4, que é igual a 1,4 vezes 10 a menos 4. Então, a solubilidade molar agora caiu para 1,4 vezes 10 a menos 4 mols por litro. Certo? Então, essa a gente resolve essa conta, né? Dessa forma. Então, se vocês forem observar, a solubilidade molar, né? Acabou a questão, certo? Essa questão é essa aqui, ó, acabou. O exemplo ilustrando a redução da solubilidade. Vou botar aqui. Tem que dar vários prints, né? É todo o quadro vai subindo, ó. Nem sei se vai dar para dar print. Subindo, ó. Só para terminar, para fazer a chamada, lembra que a solubilidade do iodato de bário em água foi 7,32 vezes 10 a menos 4 mol por litro. A solubilidade molar do iodato de bário agora em solução de nitrato de bário foi para 1,4 vezes 10 a menos 4. Quero dar o print, pessoal. Dá para dar o print, não? Dá, professor, é só tirar foto. No meu caso, eu vou tirar foto. É. Ó, vou botar aqui, ó, esse primeiro print. Pode dar agora, 1,5 já. Depois eu abaixo mais um pouquinho. Já? Já, Mais um pouquinho. Pronto. já. Pronto. Pronto. Então, aqui está a redução da solubilidade, né? Quando a gente coloca, quando considera o efeito do íon comum. Então, ele sai de 7,3 para 1,4. Se você dividir um pelo outro, né? Se você dividir um pelo outro, vai dar aproximadamente igual a 5.
né? Ou seja, a redução foi de 5 vezes da solubilidade. Houve uma redução de solubilidade molar por um fator de 5 vezes, né? Quando você considera um cenário com um íon comum. Então, imagina que você está no laboratório e a solução que você está trabalhando contempla um íon comum àquela solução, àquele precipitado que você está investigando, né? Aquele soluto que você está trabalhando. Então, aí você tem que considerar essas contas para que, muitas vezes, não é desejável que ocorra precipitação. Então, às vezes, você está numa indústria, você está numa fábrica, o que for. Você se preocupa com um monte de coisa. Com a vazão, com a pressão do sistema, com tratamento de dados, tudo isso. Esquece da química. Às vezes, a maioria das vezes, não é desejável ter um precipitado. Aí você, conhecendo que um, um certo compartimento contempla uma solução que tem um íon comum e não faz essas contas, você vai formar um precipitado, né? Ou não, né? Dependendo das quantidades que você vai trabalhar. Então, aprender a manusear com isso é importante para a gente entender a química do processo, né? E o que não fazer quando você precisar resolver alguns problemas dessa natureza. Diga lá, Jorge. É a mesma coisa do outro, né? A solubilidade molar do iodato de bário. Você vai ter que multiplicar, exatamente. E para ter mais certo ainda, aí você calcula, não faz uma aproximada, você faz você leva em conta mesmo, né? E aí qualquer planilha de Excel faz, leve em conta o bário total do seu sistema, certo? Então, você, você pode saber quanto é que você pode é, calcular a massa, do mesmo jeito, não tem diferença não. A solubilidade mudou, então você calcula em função da solubilidade, certo? É, dê um print nesse exercício aqui, que é muito semelhante a esse que eu fiz, vocês fazem em casa, certo? Em casa, ó, até parece que vocês não estão em casa, né? Mas é muito semelhante ao que nós fizemos, certo? É, observe que ele fala, calcule a solubilidade molar aproximada, né? Então ele usa o termo aproximada. Então, ó, é a mesma coisa, vocês vão ter que fazer essa colocação ali também. Então vocês têm o carbonato de cálcio, dá um spoiler. Então, o carbonato de cálcio, né? Que é o precipitado, que o composto insolúvel, né? Pouco solúvel que você está analisando. Então, a relação dele é de 1 para 1, né? É Ca2 mais CO3 2 menos. Então, aqui, diferentemente do outro, é 1 para 1. O outro talvez fosse até mais complicado. E aí você está colocando em um composto solúvel, de cloreto de cálcio. Então, cloreto de cálcio. Então, eu vou ter o íon comum, vai ser quem? O cálcio, né? Então, vai ser cálcio 2 mais 2Cl menos. Então vai ser 0,2 aqui, então vai ter 0,2 aqui. Então vocês deverão considerar o cálcio de 0,2 aqui, entenderam? Que vai adicionar com esse daqui, vai ser o cálcio total. Se vocês forem calcular o KPS. Então vai ser o KPS, é o cálcio total, vezes a concentração de carbonato. Aí aqui vocês fazem a mesma coisa que eu fiz, aproxima, né? Aproximado. A mesma coisa. É o spoiler. Fazer a chamadinha para gente liberar vocês. Vocês.
necessário, né? Mas agora eu consegui ficar.